Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade nesta quinta-feira especial. Toda quinta-feira a gente vem com um episódio novo aqui do nosso Intríade. Inclusive, você já pode mandar esse episódio para muita gente, porque cada vez que você comenta, que você deixa o seu like, que você compartilha, você está mandando uma mensagem para o YouTube dizendo que esse conteúdo é relevante e aí eles entregam para muita gente. Você então ajuda o nosso trabalho a manter esses conteúdos aqui no ar. Hoje o nosso tema está sempre, como sempre, muito relevante, muito bom e muito especial. Vamos falar sobre avaliação neuropsicológica, vamos falar sobre TDAH, vamos falar sobre o espectro do autismo. São temas que realmente estão aí por todos os lugares que a gente anda, sempre tem alguém falando sobre isso. Só que agora você vai ouvir de uma profissional que sabe do que está falando. Eu convidei para estar conosco nesta mesa hoje a Diana Nobre. Ela é psicóloga, neuropsicóloga e é minha colega, porque nós fizemos especialização em neuropsicologia junto. Ela seguiu atuando como neuropsicóloga, eu aprendi algumas coisas, mas eu atuo só como psicólogo mesmo. Diana, que prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui conosco. Obrigada, Ivaldo. E que responsabilidade, né? Depois de que você disse que é uma pessoa que compreende do assunto. Sim, a gente está cada vez mais estudando, se dedicando, né? Todo dia tem coisa nova dentro da nossa área e a gente está aqui para contribuir nesse bate-papo. Obrigada pelo convite. Maravilha. A gente vai falar, então, de avaliação neuropsicológica. Para deixar bem didático, até porque eu sempre tento ser um pouco mais claro, porque tem gente que está assistindo a gente que não é da área da psicologia, então é o povo que está perguntando, e que negócio é esse de neuropsicologia, o que é uma avaliação neuropsicológica? Sim, é bem interessante sua pergunta, Ivaldo, porque assim, geralmente as pessoas que nos procuram no consultório, elas pedem avaliação neuropsicológica, mas muitas vezes a gente percebe que elas não sabem o que é o processo de avaliação neuropsicológica, né? É porque hoje esse termo e essa avaliação caiu assim, geral, e todo mundo já conhece. Mas assim, mais a fundo é mais difícil. O processo de avaliação neuropsicológica é um aprofundamento das questões cognitivas, comportamentais e emocionais das pessoas. Então, geralmente, os pacientes, as pessoas chegam para a gente com alguma queixa. Por exemplo, eu estou muito desatento, eu tenho dificuldade de relacionamento e por aí vai. Aí a gente vai compreender esses comportamentos por meio dessas funções cognitivas, né? Então a gente realiza diversos testes, a gente faz ali diversas entrevistas com a pessoa e também com pessoas da família. No caso de crianças, a gente vai na escola, tira um dia para observar a criança, sala de aula, né? Enfim. Então, é uma avaliação assim, 360 graus, com o intuito de compreender melhor por que alguém está se comportando da forma como se comporta. Ou seja, as pessoas imaginam, portanto, que vai chegar lá, porque a gente ouve de um, de outro, é um familiar que diz, olha, minha prima fez lá na filha dela os testes lá psicológicos e atestou isso, enfim. E aí a pessoa pensa que fazer uma avaliação neuropsicológica é apenas responder perguntas e preencher e fazer aqueles testes. E aí você está colocando aqui que existe muito mais além do que aquele momento lá, sim, da aplicação do teste, que não é uma brincadeirinha, a aplicação do teste sim. Tem toda a comprovação científica, tem todo um conjunto de estudos para chegar a um teste. Mas tem esses movimentos aí, a família, sim. A escola, né, como essa criança está se desenvolvendo, por exemplo, se for criança, se desenvolvendo dentro da escola, como é que está o nível de aprendizagem, da facilitação de aprendizagem dela ou não, a linguagem, a atenção, enfim. Sim. Mas para uma pessoa chegar, né, geralmente quando alguém vai procurar, eu imagino que alguém vai procurar um profissional dessa área, já vai porque alguém falou. Sim. Ou um psicólogo, às vezes, indica, a pessoa, olha, seria bom você ir a um neuropsicólogo para fazer uma avaliação. Às vezes, hoje adultos fazem isso também, querem fazer algum concurso público, mas descobre que tem algumas dificuldades, aí faz, eu já tive pacientes assim,
fazem toda aquela bateria de testes para pegar um laudo para dizer, olha, ele está dentro do espectro autista, porque aí, quando ele pega esse laudo dizendo que está dentro do espectro autista, ele também pode apresentar isso lá no concurso público, enfim. Então tem uma série de... Tem um monte de coisa aí que a gente tem que debater, que é importante. Um monte de variáveis, né? Mas, enfim, então, como é que a pessoa chega? Né? Existe um encaminhamento? Ou apenas a pessoa diz, você falou, eu acho que eu sou TDAH, porque todo mundo agora quer se carimbar como TDAH. Sim. Tem alguma desatenção em algum momento, algum lapso de memória em algum momento, às vezes por muita atividade, pelo estresse. Exato. Mas aí alguém vem dizer, eu acho que tu é TDAH, tem que fazer uma avaliação neuropsicológica. Exato. Então, as pessoas podem chegar para fazer o processo de avaliação neuropsicológica de duas formas. Via encaminhamento, né, de outro profissional que indica a necessidade da avaliação, ou por livre e espontânea escolha, né? A pessoa vai, procura um neuropsicólogo e a partir daí pode fazer o processo de avaliação neuropsicológica. Agora é importante que você falou essa questão do TDAH. A gente vê que muitas pessoas, né, pelo fato da informação estar disseminada com mais facilidade nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, as pessoas veem as características do TDAH e elas dizem assim, é isso que eu tenho. Mas quando a gente vai fazer um processo de avaliação neuropsicológica, a gente quer compreender, a gente vai compreendendo com detalhe o que a pessoa vai se identificando e vai percebendo se essas características que ela verifica como desatenção se estão presentes desde a infância. Tem que Exato. considerar o tempo, né? Porque se não estiver presente desde a infância, não é TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se a desatenção de alguém surgiu na fase adulta, a gente tem que verificar as outras possíveis causas. Por exemplo, pode ser o estresse, uma vida muito corrida, né? Pode ser uma mudança de rotina que a pessoa não está sabendo como lidar, isso afeta na questão atencional. A própria ansiedade, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu fiz um processo de avaliação neuropsicológica com uma paciente que se identificava muito com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e no decorrer da avaliação a gente viu que ela tinha transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, muita ansiedade fazia que a questão atencional afetasse de maneira significativa. Aí o que acontece? A gente faz uma avaliação, ela sabe com clareza o que ela tem, aí ela teve os encaminhamentos para isso, né? Ela levou ao psiquiatra, tomou a medicação necessária e adequada, fez terapia direitinho e hoje em dia tá bem. Tá bem, tá feliz. Existe uma questão assim bem interessante. Geralmente eu ouço essa pergunta. O número de casos, tanto do espectro autista quanto do TDAH, aumentou esse número? Realmente, nós estamos vivendo uma epidemia desses casos? Ou aumentou os testes, as formas de diagnósticos, meios diagnósticos, ou o conhecimento, ou a internet? Porque que parece, a sensação que as pessoas têm é que existe uma epidemia, que para onde você se vira tem alguém com TDAH ou com espectro autista. Sim, alternativa B do que você disse. Então, assim, não é que esteja aumentando os casos, né? Mas, na verdade, é que a ciência está muito mais refinada do que a gente tinha antigamente, né? Tanto que tem muitos adultos que hoje em dia fazem processo de avaliação e verificam que tem TDAH, melhor dizendo, né? Que tem autismo, nível de suporte, por aí vai. O que a gente tem hoje em dia, na verdade, é uma ciência muito mais aprimorada, mais estudos, mais testes, e a gente pode fazer uma avaliação assim desde bebês. A gente já consegue ver sinais, né, que a gente já pode cuidar. Então, não é que aumentou os casos, e sim que a gente está muito mais refinado para perceber esses sinais de maneira mais precoce. Eu acho que também a ideia da disseminação da informação também. Exato, com certeza. Porque se a gente for pensar em 2 décadas, mais ou menos, 2, 3 décadas aí, antes, por exemplo, da internet, as pessoas dentro de casa ainda havia muito preconceito com relação ao sofrimento psíquico, aos transtornos da mente. Então, uma pessoa apresentava, por exemplo, um quadro depressivo, com sintomas claros da depressão,
a pessoa não queria admitir que aquilo era depressão. Sim, né? e o que a gente percebe assim, Valdo? Antigamente, as pessoas tinham muita vergonha de dizer que iam ao psicólogo. Hoje em dia é diferente, as pessoas falam com orgulho e isso nos traz muita felicidade. Sim, A gente com que é certeza. profissional da saúde mental, todo mundo tem orgulho de dizer, vou para minha terapia agora. Né? Depois da pandemia, a gente viu o boom de assunto dessa natureza, que a gente percebeu o quanto o mundo adoeceu, né? E a gente precisou de saúde mental. Então, eu acho que a pandemia ali, a gente está sofrendo os impactos. Sim. Quando a gente analisa crianças, né? A Com gente certeza. vê o quanto essa falta de socialização impactou de uma forma significativa, mas eu acho que a pandemia trouxe em xeque uma questão que temos que cuidar da nossa saúde mental cada vez mais. Né? É importante para a vida como um todo. Na verdade, quando a gente olha para esse episódio tão doloroso da humanidade, né, que foi a pandemia em 2020, a gente vai observar algumas acelerações, né? E uma delas foi a aceleração dos movimentos de relacionamentos virtuais. Sim. Porque aquela socialização, porque a gente, por exemplo, eu da minha geração, quando se falava em socialização, sempre se pensava em pessoas aqui, face to face, né? Sim. Na porta da casa, fazendo churrasco, reunindo a galera. A geração dos meus... Eu já tenho um neto, né? Então, coisa boa! A geração dos meus netos, essa socialização nem é tanto quanto a gente ainda desenha na cabeça, porque elas começam a se socializar através da internet, né? E aí tem um novo sujeito. Mas a gente olha que essa aceleração, aquilo que talvez fosse para mais lá para frente, foi muito acelerado, que todo mundo teve que dar conta, né? Professores, Sim. Palestrantes, pais tiveram que entrar para o mundo virtual. Se adaptar, né? Se adaptar a esse mundo virtual, a estabelecer essa conversa, esse diálogo, esses encontros, Sim. através das redes sociais, através da internet, né? As igrejas, por exemplo, tinha gente fazendo culto online, então ficava dentro de casa. Eu, por exemplo, na minha igreja, eu estava fazendo culto de dentro do meu quarto, né? A Raquel lá no teclado, minha esposa no violão, cantando, eu no violão, e a gente fazia o culto e o pessoal em casa. Então, de alguma forma, mas essa aceleração também faz com que há uma espécie de encastelamento, porque as pessoas começam a se encastelar, né? Porque agora essas relações que a gente acha, que a gente sabe que é tão importante também, o olho no olho, face to face, né? Muitas crianças que já não tinham essa habilidade social, ficou mais difícil, né? O que acontece quando você falou da pandemia e lembrei como foi para mim? Nossa, eu atendo criança. Imagina como é atender criança por meio virtual. Mas é interessante, sim. Agora, o que acontece? Quando você fala isso, eu penso logo uma coisa. Eu acho que a vida é uma questão de equilíbrio. Por exemplo, aqui a gente está vendo as pessoas por meios virtuais, né? E isso é maravilhoso, porque isso está nos aproximando. Mas a gente também não pode ficar somente desta forma, né? A gente tem que ter outras formas de relação, que é esse contato mais próximo, né? Então, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Agora, o que eu acho que falta para os jovens, assim, é esse equilíbrio, entendeu? Sim. Às vezes, quando é internet, é muito internet. Às vezes, quando é jogo, é muito jogo. Então, a internet não é a vilã da história. É o equilíbrio que a gente tem diante da internet. É o equilíbrio que os pais vão ter diante dos jogos. Essa regulação, exatamente. Né? Exatamente. Na verdade, eu lembro, não sei se você lembra, teve o último congresso de psicologia que teve aqui em Belém. Eu acho que um dos poucos que teve aqui, foi aqui no Hangar. E eu assisti uma palestra de um professor falando sobre o sujeito otaku. Uhum. Que até então era só o sujeito dos animes, dos mangás, que são da cultura japonesa, né? Gente que se identifica hoje com os K-pops da vida. Mas ele fez um olhar falando sobre esse sujeito otaku, que era uma nova subjetividade, que é o sujeito da internet. Sim. Né? Só que assim, nós estamos vivendo em relações em que eu tenho dentro de uma casa 3 gerações, às vezes 4 gerações, né? Mas geralmente nós temos o pai do pai e o filho, e às vezes tem mais alguém de uma outra geração que está chegando. Então é uma geração que chega,
no mundo já com essa virtualidade toda, já chega no mundo da tecnologia, outros que já ainda são do digital e da época do digital, do vinil, por exemplo, do disco vinil, e outro que veio do digital, que foi da transição. Então, como conviver nessas gerações? Qual é a linguagem, como chegar naquilo que você falou, nesse equilíbrio? Porque quando uma criança fica dentro do quarto, um adolescente fica dentro do quarto, 5, 6 horas direto jogando, o pai não consegue conceber aquilo. Exato. Né? E aí entra com o radicalismo, tira completamente. Né? Existe, já vimos isso aqui em propagandas para a escola de música, tire o celular do seu filho e dê um instrumento musical. Sim. Assim, esse apelo é legal, mas aí vai fazer a criança ficar com raiva da escola de música. Ah, tirou meu celular, então tem que ter... Exato. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? E o que acontece assim, Ivaldo? Para você tirar um celular de uma criança, você tem que ofertar outra coisa que seja uma negociação, né? Tão prazerosa quanto. Então, assim, esse pai está disposto a sentar com essa criança? Sim. Está disposto a brincar, ter tempo de qualidade? Porque às vezes a gente fala muito do tempo da tela... Mas assim, o que a gente vai fazer para ocupar essa criança? Para ficar junto dela, né? Então, será que a gente tem esse tempo de qualidade? Ok, eu sei que hoje em dia é um corre-corre, eu sei que as pessoas não têm esse tempo todo, mas assim, o pouco tempo que você tem, você consegue ter um tempo com o seu filho, com a sua filha, com o seu adolescente, né? Sim. Porque não é a quantidade de tempo que a gente passa, assim, mas é a qualidade desse tempo. De você, inclusive, estar com o seu celular longe de você. E você... olhar para o seu filho e dizer, eu estou aqui, né? Eu posso brincar do que você quer. O que você quer brincar? Perfeito. Isso faz muita diferença no psicológico dessa criança. E quando você disse há pouco, né? A gente vive cada vez mais nessa sociedade do virtual. Tem um livro que é do Guy Debord, que é a Sociedade do Espetáculo, né? Então, assim, tudo que a gente vê na internet, tem muita coisa que é real, ok, mas tem muita coisa que não é real. E os adolescentes veem aquelas imagens que acreditam que é o real, e aí a subjetividade começa a ser constituída. E muitas vezes, não sei se você já viu, mas tem muitos adolescentes que assim, tem o Instagram, mas não tem nenhuma foto deles. E eles seguem um monte de gente. E muitos deles têm vergonha de postar sua própria foto, né? Então, eu vejo cada vez mais que a gente precisa ajudar esses jovens a fazer um filtro do que eles veem na internet. Perfeito. Olha para onde a gente já foi, né? Exato. Mas é isso mesmo. Bom, mas voltando para neuro... Mas é importante a gente falar disso, porque assim, no processo de avaliação neuropsicológica, Ivaldo, isso é importante a gente falar aqui. A gente não realiza somente testes, a gente não faz entrevistas somente com o intuito de compreender aquele sintoma pontual que a pessoa nos trouxe. Mas a gente pergunta todo mundo daquele adolescente, daquela criança, daquele adulto, entendeu? A gente pergunta de rotina, como é a relação pais e filhos. Então, isso também é um processo de avaliação. Perfeito. Né? Até porque você não está ali só para avaliar. Isso. Simplesmente, você também está para oferecer uma intervenção, um acompanhamento, né? Um processo que vai ajudar, um protocolo que vai ajudar a minimizar, pelo menos, os efeitos, os sintomas que essa criança, esse paciente vai te apresentar. Mas, voltando para a questão dos testes ou da neuroavaliação, me fala assim, a partir de que idade? Porque hoje, você já falou um pouco aqui, mas nós temos pacientes hoje que procuram a avaliação neuropsicológica já com 40, 45 anos. Tem muita gente que recebeu agora o laudo diagnóstico já com 40, 45 anos. Mas, a princípio, qual é a idade mínima recomendável e a idade máxima recomendável talvez não exista, porque existe também as necessidades de neuroavaliação lá na fase adulta, na terceira idade. Mas, para começar, quem já pode fazer? Olha, o que a gente tem hoje em dia, avaliação desde pequenininho, que eu costumo falar. Inclusive, é o que a gente chama de avaliação com pré-escolar. A gente vê hoje em dia desde bebês fazendo avaliação. Geralmente, a queixa principal para esse tipo de avaliação, os pais vêm com uma preocupação assim, meu filho ainda não fala. O que será que está acontecendo? Será que é autismo? Então, quando a gente vê avaliação com crianças bem pequenininhas, tipo 2 anos de idade, 2 anos e meio,
geralmente a queixa principal gira em torno disso. Desenvolvimento da linguagem. Isso. E a gente tem diversos protocolos de rastreio para autismo, protocolos de avaliação para a gente ver se essa criança está dentro do esperado para a idade dela. Então, assim, dá para fazer uma avaliação desde bebezinho. Desde cedo. Desde cedo. Até porque a gente fala de intervenção precoce, Sim. né? A intervenção precoce é isso. Por mais que a gente não consiga nomear, dizer com clareza qual o diagnóstico, né? Porque muitos pais dizem assim, será que meu filho tem autismo? Calma, às vezes ainda não é tempo suficiente para a gente dizer isso, né? A gente não consegue ver sinais suficientes para naquele momento fechar. Mas a gente já pode dizer de antemão para esse pai, para essa mãe, que já tem que entrar em intervenção. Sim. Porque já tem atrasos ali significativos que a gente tem que correr. Isso é uma questão bem interessante, Isso. né? Porque a pessoa vai deixar passar o tempo para ter um Exato. diagnóstico, para começar a intervir, para começar a tratar. Isso. Né? Esse tratamento, quanto mais rápido chegar, melhor. Eu lembro que antigamente ninguém podia dizer que uma criança, por exemplo, tinha o transtorno opositor desafiador se ela não tivesse de 6 anos em diante. Não, né? O que acontece? A gente não precisa ter um nome para cuidar. A gente está Perfeito. falando aqui de avaliação neuropsicológica, mas eu deixo uma coisa que é clara para vocês. A gente não precisa ter um nome para cuidar. A gente precisa cuidar o quanto antes. Então, se você vê sinais, características do seu filho, da sua filha, pode cuidar logo, pode entrar na intervenção. E aí, com o tempo, a gente pode fazer um processo de avaliação neuropsicológica. Mas o mais importante é que a gente já está cuidando. Essa intervenção precoce, Valdo, ela é importante por quê? Porque quando a pessoa é pequenininha, quando a criança é bem pequena, o cérebro e a criação das sinapses estão a 1000, Sim. as conexões cerebrais. Então, é o que a gente chama de neuroplasticidade. Certo. Então, tudo que a gente ensinar para uma criança muito jovem, ela aprende com muita rapidez. Né? Por exemplo, por que é importante colocar cedo a criança para fazer curso de inglês? Porque ela aprende muito rápido. Sim. A gente, se entrar no curso de inglês agora, é de pena, né? Oh, meu Deus. É que nem a música, né? Sim. A gente recomenda isso também, né? Entrar cedo, né? Quanto mais cedo entrar, lógico. Porque justamente a criação desses feixes de informação no cérebro vão ficando cada vez mais Eu consistentes. fiquei curiosa agora, qual a idade mais jovem, assim, de quem começa a fazer curso de música? Olha, aqui? existe aquilo que a gente chama que é a iniciação musical, que é lá mesmo a alfabetização musical, que a criança pode vir com 1 ano, 1 ano e meio, Olha que 2 legal. anos. Aqui na escola nós não trabalhamos com essa população, mas algumas escolas fazem isso porque a criança vai começar a lidar só com a parte mais, vai mexer o maracá, vai mexer... E vai começar a identificar sons. Sim. Né? E é legal a gente estar falando sobre isso, Ivaldo, porque assim, a gente já tem aí possibilidade de encaminhamento para cá, para a Escola dos Adoradores, porque a gente tem muitas crianças que têm dificuldade em consciência fonológica. E fazer uma aula de música, Sim. aprender um instrumento, a pessoa vai criando sensibilidade. Sim. Que vai generalizando para outras coisas, como no processo de alfabetização, né, compreender com clareza os sons. E, na verdade, a música, ela traz... Eu já vou fazer propaganda agora. Pode. Mas é uma informação importante. A música, ela tem a propriedade de ativar várias áreas do cérebro. Você vai trabalhar com a coordenação motora, você vai trabalhar com memória, você vai trabalhar com atenção, Exato. você vai trabalhar com socialização. Então... Isso. Se diz que a memória musical, por exemplo, ela é a última memória apagada, por exemplo, no mal de Alzheimer. Olha lá. Então, a música é muito importante, né, para colocar realmente o cérebro em atividade. Sim. A gente recebe aqui muita gente que vem por conta disso, pessoas que tiveram algum tipo de acidente, inclusive, que precisava desenvolver, né, e trabalhar a memória. Sempre é muito importante. A música tem ajuda a trabalhar, a fortalecer o corpo caloso ali, esse trabalho dos 2 hemisférios cerebrais. Então, a música realmente é muito importante. Uma criança que desde cedo começa a estudar música, ou a partir da adolescência, vai ter, na velhice, muito mais qualidade de saúde. Aspecto cognitivo preservado, Com né? certeza. Então, isso é muito importante, né? Com certeza. Feita a nossa propaganda, não é propaganda com informação.
Tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque assim, a gente sabe que é uma pergunta que não é muito confortável, mas eu vou fazer. Ai, meu Deus. A gente sabe que nós não temos ainda a disposição na rede pública, de modo realmente mais acessível para todo mundo, Sim, uma avaliação neuropsicológica. sim. E eu não sei como é que está hoje os nossos colegas neuropsicólogos, né? Se nós já temos bastante gente, já temos um bom grupo de profissionais trabalhando, e como é que faz? Porque há um custo e não é muito barato, né? Sim, com certeza. O que que acontece? O que que às vezes torna a avaliação mais cara, assim? Todos os testes têm que ser originais. Se a gente faz um protocolo com uma criança, a gente utiliza todos os protocolos e a gente tem uma numeração para aquele Sim. protocolo, né? E como é de uso restrito do profissional da psicologia, muitos desses testes, a gente tem que ir na plataforma, tem que se cadastrar, a gente faz aquisição e a gente não pode utilizar esses protocolos para outros E pacientes. os testes são caríssimos. Muito caros, com certeza. Mas assim, falando a nível de mercado Belém, eu acho que a gente está crescendo muito. Tem muitos profissionais que estão se formando na área de neuropsicologia, né, que é uma pós-graduação, e eu fico muito feliz, porque a gente percebe na clínica a necessidade de compreender melhor as pessoas, né? E a avaliação neuropsicológica, para mim, é isso. É como se eu tivesse essas lentes, os testes, as entrevistas, esse olhar que a neuropsicologia nos proporciona, nos ajuda a compreender melhor essa pessoa que está em sofrimento muitas vezes, né? Por exemplo, esse adulto que chega dizendo assim, gente, durante toda a vida eu não consigo fechar projetos na minha vida, né? O que está acontecendo? Será que o problema sou eu? Aí quando a gente faz uma avaliação e vê que é um TDAH, a pessoa diz, eu vou me amar mais, isso não tem a ver comigo, Sim. isso tem a ver com algo... Dilui a culpa, né? Exatamente, né? Então, assim, eu acho que precisa ampliar mais esse processo de avaliação. A gente sabe que muitas pessoas ainda precisam, né? Mas a gente está avançando muito. Eu acho que a gente já avançou muito. Qual é a diferença de avaliação psicológica para a avaliação neuropsicológica? Sim, a avaliação neuropsicológica, ela tem como base os aspectos cognitivos. Memória, atenção, controle inibitório, por aí vai. A questão da inteligência, QI. Quando a gente fala numa avaliação psicológica, a gente tem como base mais questões emocionais, da psique, né? Sim. Mas assim, hoje em dia, eu te confesso que tá tão entranhada as duas, porque assim, quando eu realizo testes, eu nunca faço só testes, eu pergunto como a pessoa tá, como é que ela está se sentindo, eu faço testes de personalidade, eu compreendo como é o dia a dia daquela pessoa, né? Os testes vocacionais. Hoje em dia a gente nem usa mais esse termo testes vocacionais, a gente chama orientação profissional. Perfeito. Porque assim, esse termo, teste vocacional, dava a entender, assim, eu vou realizar um teste, eu vou ver o que deu aqui, tá, essa profissão que eu vou seguir. Parece que era um veredito, né? Sim, mas na verdade não é. O que a gente faz com esse jovem é uma orientação. A gente pega na mãozinha desse jovem, na mãozinha é ótimo, a gente pega na mão dele. É porque ela trabalha com criança. Trabalha com criança também. Mas assim, o cuidado com os jovens é tanto quanto com as crianças. A gente pega na mão desse jovem e a gente diz, me fala do seu mundo, né? Como é o teu dia a dia, como são as tuas características. A gente também realiza testes de áreas profissionais, mas a gente quer, acima de tudo, orientar esse jovem para ter uma melhor escolha profissional. Né? Então é muito legal, porque eles falam assim, meu pai é isso, minha mãe é isso, eles querem que eu seja isso. Calma, vamos lá. Você tem que ser você, né? Seus pais já construíram aí a carreira deles, as profissões deles. Vamos fazer a sua caminhada agora? Então, a orientação é isso também. É esse momento de acolhimento para esse jovem que precisa se conhecer melhor. Perfeito. É bem legal. Existe uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar, que é a respeito de alguns testes que as pessoas pegam aí na internet. Né? E às vezes, como hoje há Vou até tomar uma água. Você tem que beber água mesmo, porque o assunto é bem sério. Existe uma explosão aí de terapeutas que fazem, às vezes, um curso de
de uma semana que fazem uma imersão e começam a atuar e a gente começa a ver fulano de tal terapeuta, né? Sim. E aí oferecendo, por exemplo, tratamento para depressão, para ansiedade e também se utilizam desses testes que são feitos, que são colocados na internet, às vezes é um teste de QI, teste de temperamento, teste de personalidade, que são encontrados na internet e a pessoa jura que ela está fazendo um trabalho realmente Sólido, né? sólido, profissional. Qual é o perigo disso e como é que tu enxergas isso aí? O que acontece? Eu acho que em todo o processo de avaliação, a pessoa que procura, ela tem que ser mais criteriosa, inclusive o que vê na internet, né? O que vê em qualquer lugar. Todos os nossos testes, eles têm que ser aprovados por um órgão regulamentador que a gente chama SATEPS. Então, por que os nossos testes são originais, têm uma numeração, e somente nós, profissionais da área da psicologia, podemos realizar? Porque são testes que passaram por validação científica, teve muita pesquisa atrás desses testes e por aí vai. O que a gente vê na internet são muitas vezes pessoas curiosas. O curioso é aquela pessoa que cria perguntas e vai colocando lá e por aí vai. Mas não tem pesquisas científicas, bases científicas que comprovem a validade daquele instrumento. Então, se eu colocar aquele instrumento num laudo, não vai ter validade alguma. E a pessoa não pode se basear por esses quiz, né? Sim, que vem na internet. sim. Tem que procurar um profissional qualificado, buscar saber se ele é registrado no Conselho de Psicologia da sua região. Isso faz muita diferença, né? Porque ali ela vai ver o processo de diagnóstico, isso vai mexer com o emocional dessa pessoa, né? Sim. O ideal é a gente nunca procurar tudo achando que o Google tem as respostas, né? Você tem que procurar os profissionais, né? Isso é importante. A gente estudou para isso, né? Claro, com Fizemos certeza. pós para isso. As pessoas podem perguntar, mas aí os profissionais não procuram? A gente procura. Só que existe um lastro, existe uma base, existe Sim. um olhar que a gente vai conseguir dizer, tipo assim, eu sempre falo que é o profissional que já estudou, que já pesquisou, que já atua, ele é aquela mãe que sabe comer o peixe sem engolir as espinhas, né? A criança às vezes ainda não sabe, então tem que ter um profissional para dizer isso aqui não, isso aqui não. Sim. Que a gente faz, inclusive a psicoeducação é tão importante nessa questão, porque muita gente já vem, eu fiz um teste na internet lá e deu que eu sou isso. O que acontece? É perigoso, sabe, Valdo? Às vezes as pessoas leem tanto esses sintomas na internet que a pessoa passa até a se identificar com eles. Até acha que está com tudo, né? Exatamente. Aí a gente chega no processo de avaliação e diz, por que você acha que está com isso? Me fala com detalhes, no dia a dia, onde isso está presente. Né? E muitas vezes na avaliação de adultos, por exemplo, a gente chama outras pessoas da família. Sim. Né? Uma mãe, o pai, alguém para nos dar um segundo relato ali. Porque muitas vezes a pessoa se identifica tanto que ela passa a viver aquilo como se fosse real, né? Aí a gente tem que começar a problematizar, questionar. Porque assim, você falou em algum momento sobre esses laudos servirem para concursos. Né? Muitas pessoas têm determinados benefícios em decorrência disso. Nós, profissionais, a gente está muito qualificado para ver esse tipo de situação, né? Então, a gente sempre averigua com calma o que está acontecendo, tudo, para a gente problematizar. Por que essa pessoa está procurando esse laudo somente agora? Né? Por que viveu durante todo esse tempo sem procurar? Né? Como é o dia a dia dessa pessoa? Enfim, a gente tem esse olhar bem crítico sobre isso. Perfeito. E falando disso, da questão de procurar uma lista de sintomas na internet, já se autodiagnosticar, é muito importante que a gente fale que existem vários parâmetros para você chegar a um diagnóstico, não é? Não é só uma lista de sintomas. Exato. Então tem cruzamentos de sintomas, a presença desse sintoma por exemplo, na questão da ansiedade, esses sintomas que aparecem aqui, que dizem que são da ansiedade, eles também não são de outras. Então tem que fazer todos esses processos aí para chegar e pegar todos esses parâmetros, como você falou logo no início, por exemplo, da questão do TDAH. Desde quando? Exato. E o que acontece? Não basta ter os sintomas. Você tem que perceber se esses sintomas estão afetando na sua vida de maneira significativa. Né? Lá no nosso DSM, que é o nosso livro de diagnóstico, a gente tem critérios.
E para que a gente possa fechar um diagnóstico, essa pessoa tem que cumprir esses critérios. E um dos critérios que o nosso manual de diagnóstico diz é se esses sintomas estão afetando a vida da pessoa. Por exemplo, desatenção, Ivaldo, todo mundo tem. Sim. Né? Ansiedade, todo mundo tem. Eu acho que às vezes a gente olha para esses sentimentos como se fosse algo ruim. A desatenção mostra que você muitas vezes desacelerar. A ansiedade muitas vezes mostra que você não precisa se cobrar tanto, entendeu? O que faz se tornar um diagnóstico ali, perceber que tem algo para além, né, de uma dificuldade, que é um transtorno, é quando a gente percebe isso desde a infância, ou quando isso está afetando de maneira significativa a vida da pessoa, para a gente poder perceber que não é uma dificuldade passageira, e sim é um transtorno. Sim, até pensando em comportamento mesmo, né? A pessoa pode dizer, meu filho é assim, 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 tem um comportamento que eu acho que ele é isso ou aquilo. E às vezes não é um comportamento disfuncional. Exato. Porque a disfuncionalidade vai aparecer justamente quando você começa a perceber que aquele comportamento está te afetando profissionalmente, está te afetando nas suas relações sociais, está te dando prejuízos. Isso. Né? O que acontece? Quando a gente vê uma dificuldade numa criança que a gente possa pensar em transtorno, o primeiro impacto que a gente tem é na escola. Sim. Às vezes os pais dizem assim, meu filho é muito agitado em casa, será que tem TDAH? Vamos lá, vamos investigar. Porque geralmente quando tem o TDAH, por exemplo, o primeiro impacto que a gente percebe é no ambiente escolar. Por quê? Porque a criança muitas vezes não consegue ficar sentada. A criança não consegue prestar atenção no que o professor está dizendo. Aí quando a gente tem relato dos pais, não, meu filho na escola é tranquilo, só em casa. Opa, talvez não seja um TDAH. Talvez seja uma forma de dizer assim, ei, bora brincar, pai. Sim, sim. Bora interagir. Eu estou tentando chamar a atenção aqui, porque eu existo aqui, né? Muitas vezes os pais ficam mais ocupados. Você tem que sair daquele chamado PI, né? Que é o paciente identificado, e ir para o entorno dele. Às vezes há uma disfuncionalidade comum, até por conta da rotina da própria família, há ali uma relação disfuncional, mas não no sentido adoecido ainda da coisa. Isso. Que basta um alerta, né? Porque assim, vamos pensar, ansiedade, a ansiedade natural, a ansiedade que é um mecanismo de defesa, de proteção. Exato. É um sinal de alerta diante de um perigo. Todo mundo tem, a pessoa diz, eu não sei, eu preciso de psicólogo, porque todas as vezes que eu fazer uma prova eu fico ansiosa. E quem não fica? Com certeza. E olha lá, a ansiedade, nesse caso da prova, ela tem uma função para ajudar esse aluno. Sim. Porque se ele não fica ansioso, como é que ele vai se preparar para a prova, Ivaldo? A ansiedade, se ela tiver em determinado equilíbrio ali, tudo tranquilo, ajuda a gente a crescer na vida. Com certeza. Porque se a gente não se mexer, né? O que a gente vai fazer? Então, a gente precisa ter uma certa dose de ansiedade para a gente se esforçar, para a gente se preocupar e se dedicar com as coisas. Mas a ansiedade que passa dos limites é quando está atingindo o corpo, é quando você tem impactos por causa dessa ansiedade, entendeu? É quando você tem prejuízos por causa disso. Por exemplo, eu estou tão ansioso para fazer essa prova que eu não fui de tão ansioso que eu fiquei. Eu estou tão ansioso... imobilizou a pessoa. Né? Exato. Estou tão ansioso que eu tive um transtorno de pânico durante a prova. Opa, né? Então é algo que interrompeu o fluxo daquela pessoa no dia a dia. Pois é, e a mesma coisa a depressão. Exato. A pessoa está triste porque rompeu um relacionamento. Aí a pessoa está chorando, está triste e diz, aí já manda uma mensagem... Hashtag deprimida. Às vezes ela está apenas... Está triste, né? Está triste, respondendo a uma situação real ali que o ser humano tem, né? A tristeza também é isso, é para você se recolher em alguns momentos, né? Agora, se a tua tristeza começa a passar de 10, 15, 20 dias, começa a te imobilizar, você começa a perder a atenção, você começa a perder o prazer naquilo que você antes tinha prazer, você perde a concentração, começa a faltar o emprego, aí você já começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Com certeza. E mesmo assim não dá para chegar e se carimbar, depressão. Exato. Tá? Os sentimentos, de uma forma geral, eles são importantes para a gente sentir a vida, né? A alegria faz com que a gente perceba que aquilo nos trouxe contentamento. Sim. A tristeza faz com que a gente perceba que, opa, isso não foi legal.
que aquela pessoa era importante, por exemplo, os jovens, né, quando terminam um relacionamento, ficam tristes. Opa, poxa, esse relacionamento foi legal para mim, estou triste porque terminou. Ok, a tristeza ali, ela tem uma função de elaborar aquilo que terminou e que foi legal, né? Mas quando a gente percebe as coisas transbordando e saindo dos limites, a gente pode pensar na questão dos diagnósticos. Mas nunca esse autodiagnóstico. Sim. Sempre com um profissional adequado para isso. Perfeito. Bom, deixa eu fazer uma propaganda aqui rápida, eu estou trazendo sempre aqui, esse aqui é o livro A Escuta Pastoral, é o meu livro lançado em dezembro, da editora Pirgos. Aqui eu trato sobre a importância da escuta no aconselhamento pastoral, e a escuta, ela é um instrumento importante para qualquer área, né? Para a gente, na psicologia, né? Eu que da minha área da psicanálise, a escuta é muito importante. Para o vendedor, eu entrevistei na semana passada um casal de advogados, a importância da escuta para, as audiências de conciliação, né, como é importante escutar as partes e ajudar as partes ali que estão numa audiência de conciliação a se escutarem, porque às vezes estão dizendo a mesma coisa, mas não estão se ouvindo. Então, em todas as áreas, a escuta ela é muito importante. E eu trago aqui o livro A Escuta Pastoral, se você ainda não tem o seu, lá na CPAD, está à venda aqui na Escola de Adoradores. E se você quiser que a gente envie, se você não está aqui em Belém, quer que a gente envie, a gente também está enviando para todos os estados do nosso Brasil. É só você procurar a gente através do WhatsApp. Eu vou pedir para colocar o WhatsApp aí e você vai poder pedir o seu. Feito... Tendo abanado o meu... Eu adoro esse livro. A gente fala tanto da escuta, né? Quando a gente atende casal, eu atendi casal durante muito tempo, né? A gente percebe que nós, psicólogos, a gente facilita o processo da escuta. Exato, né? exato. Porque muitas vezes um está falando uma coisa, o outro está falando outra coisa, e eles não se escutam. Eles estão escutando só a si mesmos, Exato. Né? É muito importante, eu trabalho muito isso. Eu sempre digo para meus pacientes, né? Que eu estou ali... E a gente está ali, eu digo, olha, nós estamos aqui, nós somos duas pessoas para escutar uma. Tá? Então eu estou aqui para te escutar e você está aqui para se escutar. O meu papel aqui é facilitar que você se escute. Você na sua experiência, já deve ter ouvido muita coisa de você, quando dá uma devolutiva de uma fala da pessoa, a pessoa diz, eu falei isso. Exato. Né? E quando ela diz, eu falei isso, você diz, você falou assim, assim, assim. Exato. E aí que a pessoa se escutou, né? E às vezes é uma fala que coloca diante da própria pessoa a origem da sua dor, né? A razão de ser da sua dor, e ela não está escutando, porque ela não está se escutando. Então, se escutar e escutar o outro, voltando aqui para o meu livro, com certeza. é um processo muito interessante. Eu trabalho aqui com a escuta empática, com a escuta ativa, silenciar para escutar, levantar e suspender os seus próprios juízos de valores, porque falando na área pastoral, né, psicólogo, eu sempre digo, psicólogo não dá conselho, mas pastor dá. Exato. Então, mas tem muita gente só dando conselho e sem escutar. E você dá um conselho para alguém, uma orientação para alguém, sem ouvir a pessoa, você pode estar dando uma orientação que vai sair ali de forma incorreta, inadequada para aquela pessoa e para aquela demanda que está diante de você. Dito isto, aqui está o livro. Voltando então, qual é a importância? Por que, de fato, que a pessoa precisa procurar um neuropsicólogo? Ela não pode ir só para o psicólogo e cuidar das suas demandas lá no psicólogo. Por quê? Qual a importância, de fato, de procurar o neuropsicólogo para uma neuroavaliação, para uma avaliação neuropsicológica? Ivaldo, continuando ainda com a proposta do seu livro, para se escutar. Sim. A avaliação neuropsicológica é um processo de escuta, de perceber como é que está essa memória, como é que está essa atenção, quais são as características de personalidade que essa pessoa tem, escutar da escola o que está acontecendo quando eu faço uma avaliação com uma criança, escutar desses pais quais são as demandas e as queixas que eles têm, né, para a gente estar cuidando. Então, acima de tudo, é escutar.
Escutar no sentido de oferecer respostas para eles também. Mas primeiro escutar. Sim. E como é que a gente escuta? Por meio das entrevistas, que a gente ouve essas pessoas, por meio das nossas observações, é uma forma de escutar, né? Por meio dos testes, que eu vejo resultados ali na minha frente, eu estou escutando alguém, eu estou percebendo essa pessoa, e de uma forma global, né? Na sua individualidade, na sua singularidade, respeitando o seu dia a dia, né? Certo. Bom, então a pessoa procurou o neuropsicólogo não necessariamente vai chegar lá e vai dizer, você tem que vir fazer uma avaliação neuropsicológica. Existe caso de a pessoa procurar e o neuropsicólogo dizer, olha, você não precisa fazer. Ah, eu faço isso. O que acontece? Às vezes os pais chegam numa primeira sessão, ou até mesmo um adulto, eles fecham, né? Ah, eu quero fazer avaliação neuropsicológica. Mas na primeira sessão eu digo, não, isso é psicoterapia. Eu acho que você precisa desse momento de processo terapêutico. O que você me traz aqui não são sinais e sintomas suficientes que possam conduzir algum diagnóstico. Eu vejo de cara que a gente precisa cuidar de outros pontos. Tá, esse é o primeiro ponto. Ou até mesmo quando a pessoa está muito em crise. Aí a gente não aconselha alguém que está em crise, por exemplo, de muito estresse, fazer um processo de avaliação neuropsicológica, porque isso pode mobilizar mais ela e pode ter uma alteração nos testes. Por exemplo, o que eu chamo de um estresse mais acentuado? Alguém muito importante morreu na família. Poxa, a pessoa está em luto, né? Sim. Não é adequado fazer uma avaliação num período como esse. Por exemplo, os pais estão se separando. Vamos fazer uma avaliação numa criança? Não, vamos com calma. Vamos primeiro entrar com a psicoterapia com essa criança. Vamos cuidar do emocional dela. E depois, se os sintomas continuarem, tudo bem, vamos fazer uma avaliação, né? Mas no primeiro momento, vamos fazer psicoterapia. Então, assim, a gente pode falar para essa pessoa que existem outros caminhos também, né? Não é só avaliação. É como, perdão, como uma pessoa que vai, por exemplo, fazer um exame para saber como é que tá as taxas de açúcar do sangue. E aí passou a noite toda no aniversário de criança comendo doce. Para chegar no outro dia vai haver uma interferência, né? Com uma alteração que... Exato. Então, eu acho que a questão do teste é justamente isso. A avaliação ela precisa considerar o entorno dessa criança, o momento desse paciente, o que é que ele está vivendo ali. Todas essas variáveis que podem alterar as respostas, né? Isso, e até indicar para outros profissionais, Sim. não necessariamente da nossa área, né? Por exemplo, se a gente perceber questões de linguagem, a gente já pode encaminhar imediatamente para a fono. Por exemplo, quando eu faço uma avaliação e vejo que a dificuldade está nessa questão, eu não preciso fechar a avaliação para já encaminhar para a fono. Sim. Eu já encaminho de imediato, né? Encaminhar para o psiquiatra, se a gente vê necessidade, para o neuropediatra, enfim, para outros profissionais que a gente trabalha em conjunto, né? Bom, existe uma coisa que eu sei que assim, bem pra gente é bem simples, mas algumas pessoas elas ainda têm essa confusão, né? Da diferença do psicólogo, o neuropsicólogo e o psiquiatra. Sim. E ainda tem o psicanalista. Né? Então as pessoas, eu lembro que uma pessoa começou a me procurar porque estava com uma filha internada e precisava de atendimento psicológico, de psicoterapia, e aí ela me chamava de psiquiatra. Não, porque me falaram que eu era... O senhor é psiquiatra? Eu digo, não sou psiquiatra, eu sou psicólogo. Não, mas é isso mesmo que eu quero, é o psicólogo. Mas para ela parece que era difícil fazer essa distinção entre psicólogo e psiquiatra. Sim. Então, só por uma questão didática mesmo, para ser bem básico mesmo, vamos fazer essa diferença? Sim, o psicólogo é formado na área de psicologia, né? Diferente do psiquiatra, que tem como base de formação a medicina. E depois faz uma especialização em psiquiatria. Por exemplo, a área da psicologia, a gente não pode receitar medicamentos. Por mais que a gente perceba a necessidade de uma avaliação nesse sentido, a gente encaminha para o profissional qualificado, que é o psiquiatra, o neuropediatra, quando a gente vê que a criança é menor e por aí vai. Né? Então, tem diferenças sim, de base, de estudo. Sim. A gente conhece muita coisa de medicação, de farmacologia, mas o profissional qualificado para isso é a área da medicina, da psiquiatria. É interessante que o quanto é importante também essa pós-graduação, por exemplo, em neuropsicologia,
porque é uma potencialização para o psicólogo também, né? Sem querer Isso. minimizar a importância do profissional neuropsicólogo, mas o psicólogo que tem uma formação, uma pós-graduação em neuropsicologia, vai olhar também para essa questão, né? A gente tem muito paciente psiquiátrico que vem com a gente, que está tomando remédio, e às vezes se você não tem o mínimo de conhecimento ali, ficou só restrito à psicologia, você vai fazer o seu trabalho, mas você pode acrescentar, então, o conhecimento do funcionamento cerebral, dos remédios, cada remédio. Tem muito preconceito contra remédio, e às vezes o próprio psicólogo, se ele não for um psicólogo muito bem atualizado, muito bem informado, ele pode fomentar ainda mais esse preconceito. Sim, com certeza. Né? Porque eu já ouvi de pacientes meus que era porque eu fui no psicólogo, mas aí disse que não era para eu tomar mais remédio, que remédio era só para estragar a pessoa. Então, a gente jamais pode entrar em searas que não são nossas, sim, né? A gente, na verdade, tem que fortalecer um trabalho conjunto. Se a pessoa precisa de medicação, é porque ela precisa de medicação. sim. Então, a gente precisa fortalecer isso, ajudando a pessoa a compreender a importância, inclusive ligar para esse psiquiatra, trocar informações, fazer uma visita, né? Existem muitos pacientes que estão com a gente, que a gente faz essas reuniões online, ou vai até eles, porque a gente precisa trocar figurinha nesse sentido, para auxiliar nessa evolução do paciente mesmo. Perfeito. Na verdade, o ser humano ele é tão múltiplo, né? É tão diverso. Isso. E não tem nenhum problema de a gente poder dizer isso aqui, eu não estou dando conta. Com certeza. Eu não converso somente com profissionais da área da medicina, mas todos os profissionais. Por exemplo, se eu sei que a criança faz natação, deixa eu falar com essa professora de natação. Sim, perfeito. Faz aula de judô, deixa eu falar com esse professor, eu quero saber o olhar dele, né, dessa criança durante a aula e por aí vai. Todos os professores, todas as pessoas que estão inseridas no dia a dia, nos ajudam, né, a compreender melhor esses pacientes. Perfeito. Por incrível que pareça, Os nossos pacientes. Né, por incrível que pareça, o nosso tempo já está encerrado. Foi tão bom. Quando o papo é bom assim, né, rapidinho que passa, estamos Sim. chegando já no final e eu quero já te agradecer. Sei que ainda tem muita coisa para conversar. A gente já alinhava aqui hoje uma aliança, uma parceria. Sim. Né, você tem outros profissionais lá no seu consultório, nos seus consultórios que Sim. podem estar aqui e até fazer uma mesa um pouco mais recheada, É verdade. né, de outros profissionais para a gente fazer essa conversa, esse papo. A nossa proposta do Intríade é justamente isso, é oferecer conteúdo de qualidade, da informação, que é o que nós precisamos, é disso. E a nossa área de atuação, a psicologia, né, a gente precisa também, e ainda há necessidade de quebrar alguns preconceitos. Eu trabalho muito isso dentro também do meu fazer como pastor. Procuro tirar esses mitos, esses preconceitos, esses olhares atravessados, né? Sim. Com relação à psicologia, com relação aos adoecimentos da mente. Sim. Né? E a gente precisa fazer isso. Esse é o nosso trabalho, não só de atender o paciente, mas também de fazer valer o quanto é importante a psicologia, a neuropsicologia e assim por diante. Sim. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Que prazer poder conversar contigo. O papo foi muito bom, tanto é que acabou rápido. Fico muito feliz e ao mesmo tempo, parabéns pelo trabalho que vocês exercem, né? No consultório eu sempre falo que a espiritualidade é a base da saúde mental também. Sim. Está nos pilares de uma vida mais saudável. Então a gente tem que cuidar disso também, né? A saúde social, física, psicológica, espiritual, isso é muito importante. E gostei muito, se precisarem, né? A gente está com a nossa unidade lá no Síntese 21, que fica na Conselheiro Furtado, e também na Augusto Montenegro, no Parque Office. E nós oferecemos não somente a avaliação neuropsicológica, que foi o que a gente conversou mais, né? Mas também a psicoterapia, a psicopedagogia, e a gente está para o que vocês precisarem. Obrigada pelo convite. Perfeito. A gente vai colocar aí para você essas informações, para você achar, né? E nas minhas redes sociais dela, para você conhecer o trabalho dela, tá certo? Gente, mais um está no ar, que maravilha, que bom.
a gente poder ter esse papo, essa conversa. Na próxima quinta-feira tem mais um episódio novo aqui do nosso Intríade. Fique na paz e até o próximo, se Deus quiser.